E aí, pessoal, estamos mais uma vez para um podcast CDL Jovem. Este é o podcast número 4, na sequência, e como de costume, não pode faltar, eu tenho aqui do meu lado a Rochela. Rochela, dê as boas-vindas para o nosso público. Oi, galera, hoje estamos com um convidado muito especial, uma área que eu gosto muito, que é marketing. Então, acompanhe a gente nas nossas plataformas, vai ser transmitido no YouTube, Spotify, e o link está no Insta da CDL Jovem, @CDL Jovem SPA. E é verdade, Rochela, além da sua introdução, você comentou algo que é um convidado muito especial, porque eu conheço desde sempre, né, há muito tempo, acho que tem mais de 10 anos, e Maico tem um currículo de vivência na área do marketing digital, inbound marketing, Maico, eu não estou nem com a minha cola aqui, se você quiser fazer um resumo onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Maico, ele só não é lenhador porque a gente não trabalha mais fazendo fogueiras, porque senão ele a experiência que ele já tem espaço para fazer até outras coisas na vida, né? Maico, descreve um pouquinho aí a respeito do seu currículo e onde a gente te encontra nas redes sociais, para o pessoal ter uma noção da bagagem. Legal, Dimitri, legal, Rochelle, prazer estar aqui com vocês hoje. Ó, o pessoal pode me encontrar aí no @maicongabri no Instagram, e por lá vai ter o link para YouTube, futuros conteúdos que eu estou começando aí. Estou iniciando uma nova fase, trabalhando em cima da minha marca pessoal agora, então é só procurar aí Maicon Gabri, que até hoje eu não sei de nenhum outro Maicon Gabri, não. Esse aí é exclusivo, né? O diferente é isso, né? Que você não precisa inventar. Sério, não achou um Gabri ainda por aí? Gabri, com Y? Sim, mas Maicon com Y e Gabri com Y não, né? Pronto, aí ó. Não tem nem dificuldade para poder achar, né? E Michael, você fez uma mudança relativamente drástica na sua vida, né? Você antigamente era o Michael da Mark Web, né? Eu sempre te conhecia assim, os Marks, né? O time. E aí, o que foi que aconteceu para você, como comentou, já iniciando nessa parte de vida, né? Para fazer essa mudança? Eu sei que marketing sempre esteve na sua vida. Você não abandonou o marketing, você só mudou o seu ponto de vista sobre os negócios. Foi o que aconteceu? Como foi isso? Foi sim, na verdade foi uma conjunção de fatores acelerado pela pandemia, né? Acho que todo mundo viveu isso um pouquinho, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. E já há algum tempo, né, mesmo trabalhando com marketing, tendo uma agência, eu já não estava, digamos assim, vivendo a prática do marketing, né? Já há muito tempo eu trabalhava com a parte mais estratégica, porque a gente tinha equipe da agência. E a parte, vamos dizer assim, mais operacional que eu passei a acompanhar foi a parte de vendas. Primeiro, para a gente, porque eu entendo que vendas é o coração da empresa, se marketing é o pulmão, vendas é o coração. E a gente sabia fazer um marketing muito bem, mas e aí? Tinha que saber vender. Então eu peguei esse desafio, sou uma pessoa que me considero tímida até hoje, porém consegui me desenvolver dessa área de vendas, e eu fui começando a ver que eu dava uma consultoria às vezes de marketing, e era engraçado, porque eu dava uma pitadinha de assunto de vendas, coisas que eu estava aprendendo para executar para mim mesmo, e a galera no final, quando rodava a avaliação, ou quando eu perguntava o que você mais gostou da consultoria, era a pitadinha de vendas que a galera mais gostava. E aí isso foi começando a me trazer um olhar mais especial para vendas. Coincidentemente ou não, a gente começou a fazer no processo de entrada dos clientes na agência um treinamento de atendimento e vendas online. Então, como atender... Isso dentro da Mark Web? Dentro da Mark Web. Então, quando o cliente entrava, a gente tinha um primeiro mês que a gente chamava de setup. Dentro desse setup, a gente fazia toda a parte técnica de configuração, e eu comecei a colocar também uma pitadinha de curso, de consultoria. E a gente começou a ver que os clientes que passavam por esse processo no início tinham melhores e maiores resultados. E aí, cada vez mais eu fui me aproximando de venda. Quando veio a pandemia, né, muda muita coisa. Todo mundo foi, a gente já tinha uma parte da equipe home office, mas todo mundo foi trabalhar em casa. Você se reconecta com o que você realmente gosta. O que eu gosto? Cara, eu gosto muito de compartilhar conhecimento. Eu gosto de ver que um conhecimento que eu compartilho consegue mudar alguma coisa na empresa de alguém ou até na vida de alguém, né? E eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. E lá na Mark Web eu fazia isso como meio, mas não como fim. Ou seja, fazia parte do processo, ajudava a somar, a gente fazia o marketing pra gente mesmo, mas não era fim. E também teve a minha sócia também buscando outras áreas que ela queria se desenvolver. Veio a pandemia, a série de desafios que a gente sabe que todo mundo passou, e a gente viu isso como uma oportunidade. A gente falou, entendeu que foi feliz o tempo que teve com a Mark Web, como agência de marketing, mas não era mais aquele modelo de negócio que fazia sentido para a gente evoluir como pessoa e como profissional do próximo nível. Ali cumpriu o seu propósito. Acho que é importante isso. Eu acho que para quem está ouvindo, de repente, hoje tem um negócio, e acho que as pessoas têm que ter um pouco menos de medo
do que vão pensar, que você fracassou, que você não fracassou, por que a pessoa está abandonando aquilo, é difícil às vezes para quem está fora entender. Mas às vezes é preciso você insistir e às vezes tem hora que você fala assim, cara, isso aqui não faz mais sentido para mim. E às vezes mesmo que o negócio não esteja indo na linha de falir ou nada do tipo, você não precisa esperar o negócio falir, porque também tem isso, né? Eu não sei se vocês concordam, quando você, né, como líder da empresa, você perde o ânimo para fazer aquilo ali, você, querendo ou não, um lado seu está querendo que a empresa vai falir só para você ter aquela desculpa, né? Eu acho que não precisa esperar chegar nesse ponto. Vocês se anteciparam, né? É óbvio. Porque as coisas estavam indo bem, pelo que eu observava. Sim, a gente teve ali no primeiro ano alguns cases interessantes, óbvio, né? Deu uma reduzida no crescimento que a gente estava esperando. Por causa da pandemia. Mas, por outro lado, depois, todo mundo ficando online, como a gente trabalhava com o digital, a gente estava num nicho que era a hotelaria, a galera falou assim, opa, eu nunca olhei para isso com a importância que eu deveria ter olhado, porque quem olhou hoje está se saindo bem durante a pandemia, depois daquele lockdown e tudo mais. A gente publicou alguns cases, inclusive foi um case público, né, que foi do Ferradura Hotel Resort, que aumentou 474% das reservas diretas. 474%. Teve um mês de setembro, aquele lockdown, né, pós-lockdown, foi recorde de mês de histórico de faturamento, tipo, superando um faturamento que eles tinham tido em 2017, ou seja, antes de crise, de pandemia, de tudo. Então isso também abriu muita porta pra gente. Então, por um lado, no início freou um pouquinho o crescimento, mas depois começou a crescer. Então não era muito por isso. Mas aí você vai juntando uma série de fatores e eu acho que é importante, né, quem está ouvindo a gente aí, pensar, seja na tua vida profissional, até, por exemplo, eu vejo uma coisa também, até na época de faculdade eu via muito, pessoas que entravam num curso, descobriam no meio do curso que não era aquilo, mas falavam assim, não, tem que ir até o fim. Cara, se aquilo não é para você, é melhor corrigir a rota ali. Justamente. Né, do que você ir até o tempo é dinheiro. E felicidade, vai ficar infeliz também, né, dependendo da situação. Exatamente. Então foi meio que isso, assim, uma junção de fatores, desafios, coisas que você já não tinha mais aquele fogo nos olhos de fazer acontecer. Sim. E aí tinha da minha parte, né, tinha essa vontade por ir para esse âmbito mais da educação corporativa, explorar mais o online, né? Tanto é que eu falei pra galera me seguir no Instagram, porque eu comecei a trabalhar a marca pessoal, conteúdos e tudo mais, porque era uma coisa que, é aquilo, como não era o fim, era o meio, eu fazia quando sobrava tempo. Entendi. Então, aquilo que eu mais gostava de fazer, que mais me conectava, que talvez pelas avaliações que eu recebia fosse o meu melhor, eu fazia em menos vezes. Eu estava fazendo um monte de coisa que de repente não fazia sentido. Perfeito. Eu queria, até me antecipei, né? A gente vai falar especificamente a respeito de vendas pelo WhatsApp, que inclusive aqui na região é algo que eu acho que é muito interessante. Eu queria muito conversar também a respeito com você sobre a capacidade que a gente tem de vender através do marketing online nos hotéis, porque às vezes a pessoa se restringe no Trivago, no Booking, e eu sei que você tem uma experiência de outras formas de se fazer isso. Inclusive eu lembro que logo na pandemia vocês foram proativos em falar, pessoal, não se desesperem, a gente está aqui, temos formas diferentes de conseguir ajudar vocês a continuarem mantendo os negócios. Não sei se você, puxando a sua memória, eu lembro de alguns posts, algumas coisas, alguns vídeos que vocês fizeram a respeito desse assunto, mas eu queria começar do início, a sua formação em si, ela é especificamente no marketing ou foi algo que você desenvolveu? Não, eu brinco, né? Todo mundo que entrou no marketing nessa época de 2011, 2012, marketing digital, a gente brinca que o marketing era mato, né? Marketing digital era tudo mato. Ninguém sabia desbravar aqueles caminhos. E eu estava saindo na época da faculdade de Tecnologia da Informação, mais especificamente Sistemas de Informação. TI. Nada com marketing. Exatamente. Só que o que acontece? O que hoje é muito difundido, quando você falou de algoritmo do Instagram, SERP do Google, né? O algoritmo do Google, todo mundo entende de alguma forma que é algoritmo. Por mais que não saiba o que é um algoritmo, sabe que existe. Em 2012, nem mesmo às vezes os profissionais da área de publicidade estavam muito adaptados ao termo, porque, óbvio, é um termo que veio da tecnologia. E a gente estuda isso o tempo todo na faculdade. Eu já vinha no curso técnico em informática, inclusive a gente fez um período juntos ali, né? E então eu já tinha esse background, tinha uma certa habilidade assim de escrever, de me comunicar,
E aí acabou surgindo a oportunidade, gostei muito das primeiras oportunidades que surgiram e fui abraçando e aprendendo marketing digital. E óbvio, depois fiz especializações, cursos, li milhares de livros, aprendi muito na prática, mas eu vim da área de tecnologia. Sim. E hoje você vê, né, um mercado que forma profissionais para marketing digital e tudo mais, o que é muito legal, mas na época não tinha. Tinha uma carência muito grande, principalmente para pequena e média empresa. Porque a grande, se não tinha aqui, ela ia lá fora e buscava, né? Ou então ela criava o próprio curso dela para formar o profissional. Agora, pequena e média empresa ficava vendo navio, né? Porque não tinha esse profissional, não sabia nem quem contratar, né? Você lembra da empresa 10? Eu quero deixar registrada a minha gratidão ao Maico e à Camila Veras, porque foi onde eu entrei nesse universo de ficar relativamente apaixonado, mais especificamente porque a gente foi para São Paulo, né, em busca de mais conhecimento. Eu conheci o Afiliados Brasil, eu acho que isso foi em 2014? Já foi antes, né? Nem lembro, acho que foi antes. 2013. 2013, talvez. Caramba, faz muito tempo que isso aconteceu, mas é uma viagem que nunca sai da minha memória, porque até hoje eu trago de lá o tanto que eu aprendi com a questão das possibilidades do marketing. E foi um negócio que não deu certo, mas teve também a sua utilidade. Empresa 10, a gente tinha a ideia... Eu nem lembro qual que era a ideia da empresa, Michael. Eu sei que a gente queria fazer alguma coisa diferente, né? Fazer alguma coisa funcionar. Agora me tira uma dúvida. A partir do momento que você disse que se separou, né, da marca web, criando a sua marca, você deixou de fazer marketing para falar de vendas? É isso que foi essa disrupção que aconteceu? Que você falou aquela pitada ali que o pessoal mais se interessava? Você fez essa separação e hoje você trabalha especificamente com vendas? É isso? Ou não? A minha ideia hoje está focando mais dentro de vendas, só que com essa realidade que a gente vai até conversar, que é da vendas pelo WhatsApp, que na verdade venda pelo WhatsApp é uma coisa que está dentro de um guarda-chuva maior, até para a galera que está acompanhando ver, que é sobre vendas conversacionais. Que é nada mais a arte de transformar mensagens, conversas em negócios, em clientes, em vendas. Então, dentro disso, você pode vender pelo WhatsApp, você pode vender por um chat proprietário no seu site, você pode vender pelo direct do Instagram. Então, isso tudo envolve a venda conversacional. E é meio difícil hoje você separar a conversa que vende no WhatsApp da conversa que vende no Instagram. Porque Instagram, se você parar para ver, stories, é um storytelling, é uma conversa. O post, muita gente não sabe, até um hack de marketing aí. Manda! Que se você posta, você tem uma interação ali, né? A pessoa comenta. Se você responder, quanto mais rápido você responder aquele comentário, é 2 indícios para o Instagram entregar mais o seu conteúdo. Sério? Então isso só mostra e só prova pra gente que eles querem que tenha uma conversa ali. Então, até existem hacks específicos, copies específicas, né, textos que você monta na legenda, incentivando a interação do usuário, para que você responda. E quanto mais você responde, mais gente comenta e aquilo vai entregando mais organicamente, mais alcance. Então, isso só prova que rede social é sobre conversa. Então, é meio difícil você dissociar hoje o marketing de vendas. Mas o meu papel é entregar... Se antes eu entregava um olhar de marketing para vendas, hoje eu quero falar mais de vendas para marketing. Por quê? Eu comecei a entender que muitas das vezes a gente fazia um trabalho de marketing legal e no final daquela esteira não tinha o que precisava, que era a conversão final, não tinha processo ali. Você tinha processo em marketing, quando chegava em venda não tinha processo, não tinha técnica. E aí é como se o produtinho estivesse vindo na esteira e ele caísse para o lado. Poxa, olha, isso que você está falando... Trabalho e ladeira abaixo, né? É porque às vezes, por exemplo, eu fiz um post, Rochella comenta... O fato dela ter se sentido motivada a comentar não significa necessariamente que ela está interessada em comprar o que eu estou vendendo. Na verdade, ela só se sentiu motivada porque achou interessante. E existe uma diferença entre essa conversa de ela ter sido motivada porque ela achou interessante e a conversa provocativa para uma venda, né? E eu acho que o problema, agora fazendo uma crítica construtiva, do marketing em si, dos serviços oferecidos hoje, é que eu vejo o trabalho de oferecer, às vezes... toda a postagem, todos os pacotes, mas com falta, como você comentou, de objetivo, de resultado. Porque às vezes você está jogando produto na esteira fora. Você não tá tem uma frase, eu não me lembro agora de quem é, mas que eu gosto muito, que diz assim: marketing é importante demais para ser delegado só para o departamento de marketing. Então, o pequeno e o médio empresário, ele está começando a entender, a partir do momento que as ferramentas foram dando essa acessibilidade. Hoje, eu como proprietário, de repente, de uma loja, eu consigo fazer todo o meu marketing pelo Instagram e pelo WhatsApp. Eu tenho essa autonomia hoje. E ele começou a entender que quando ele participa do processo, por mais que em um determinado momento, ou coisas mais avançadas, ele vai ter um parceiro para ajudar, que quando ele participa, o resultado é maior.
O grande problema, às vezes, ainda, que a gente vê assim, de mentalidade do pequeno, médio empresário, ou mesmo do profissional autônomo como médico, às vezes, é entender assim, não, eu contratei lá uma agência de marketing, um prestador de serviço de marketing, eu não preciso fazer mais nada. Agora está na mão dele. Tadinha. Tá errado. Sabe o que é curioso? Sabe o que é curioso que eu vejo até às vezes? Eu não sei se você vê isso também. É assim, você tá lá, né? A gente tinha um trabalho executando, a gente ficava... Vou falar a palavra aqui porque é exatamente essa palavra. A gente ficava implorando por conteúdo. Porque chega uma hora que é um conteúdo que precisa vir de dentro da empresa. Então você, como contador... Né? Você tem o domínio do conhecimento, a gente pode te dar a técnica, a estratégia, mas o conteúdo está com você, a gente precisa desse conteúdo seu. Aí, enquanto você está contratando o prestador de serviço, você não produz o conteúdo, não sei por quê, pirraça, ou porque, não, se eu estou pagando, eu não quero fazer. E aí, quando você encerra a parceria, a gente começa a ver que o cara começa a produzir conteúdo, só que ele começa a produzir conteúdo sem nenhuma estratégia. Aleatoriamente. Aí sabe qual que é a leitura que tem no final? Marketing digital não dá certo para mim, ou não dá certo para o meu nicho. Por quê? Quando ele tinha a estratégia, ele tinha a técnica correta, ele não fazia o conteúdo. E quando ele começou a fazer o conteúdo, ele fez conteúdo sem nenhuma estratégia. Então, eu tenho que assinar embaixo o que você está falando, porque eu já tive algumas experiências dessa. De eu contratar e aí exigir da pessoa que ela fizesse um milagre, né, dentro da minha empresa. Agora eu vou vender tudo, né? E aí, de repente, a pessoa me passava uma pauta. O que é isso? Não, eu preciso de conteúdo, eu não sou contador. Contador é você. Eu falei, então eu tenho que tirar tempo pra gravar alguma coisa, escrever algo. A carapuça serviu, né? E eu fiquei na situação... Não, mas assim, é verdade, isso é verdade. Mas a gente vai aprendendo e a gente se corrige mais rápido que se pode, né? Porque aí eu pensei, olha, se eu tiver que contratar novamente um profissional de marketing, eu tenho que estar ciente do meu tempo pra engajar com o conteúdo, senão... É 50-50, não vai dar. Porque até voltando naquilo que você falou, existe a diferença da conversa e você tem que entender a intenção. Só que é o seguinte, ninguém decide do dia para a noite que vai comprar um serviço ou um produto. Se é um serviço que resolve um problema, então a pessoa tem que entender que ela tem uma necessidade. Se é um produto ou um serviço que realiza um desejo, um sonho, a pessoa precisa aspirar aquele sonho, ela precisa desejar aquilo. Você falou, por exemplo, da hotelaria. Então, a conversa que a gente tem na rede social, por exemplo, hotelaria, restaurantes, principalmente restaurantes mais ligados à experiência, né? Que hoje é quase todo mundo, né, que quer vender, ter um diferencial. Então, assim, quando você tem esse tipo de negócio, você não está resolvendo necessariamente um problema, tá? Você pode estar resolvendo um problema ali, às vezes, uma infelicidade, alguma coisa, o cara vai viajar, vai sair mais feliz e tal, mas você está muito mais no campo do sonho. Então, você precisa fazer ele sonhar. Então, a conversa nas redes sociais não é necessariamente o tempo todo vender, muito pelo contrário. 80%, 90% das vezes você vai estar trabalhando esse sonho, tá? Se você é uma empresa que presta serviço, por exemplo, na contabilidade, você vai estar ali 80%, 90% das vezes educando, informando. Assim criando você vai gerando valor, autoridade. Isso aí. O que vai te dando a abertura, né, já levando para o WhatsApp, para que quando ele te chame no WhatsApp, e depois a gente vai falar, não sei se a gente vai entrar nesse ponto, mas qual é a melhor forma de vender pelo WhatsApp, você conseguiu a abertura para que ele te chame no WhatsApp. Ele pediu para falar com você. Venda é muito mais sobre o cliente desejar falar sobre verdade. Você, sobre você perturbar o cliente ou tentar convencer ele de algo que ele não quer. Você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Então, a conversa nas redes sociais cumpre mais esse papel que a gente chama de topo do funil. Quando ele vai para um WhatsApp ou para um canal privado, até mesmo no e-commerce, né, que ele está comprando online lá, ou na sua loja física, né? Isso. Então, ele entrou ali dentro, o ideal é que ele já tenha alguma informação, ele já tenha algum contato com a sua marca, porque o papel do vendedor ou do site que está fazendo a função de venda vai ser muito mais simplificado. Ninguém consegue, somente se for um produto mais caro ou de uma venda mais complexa, você não vai conseguir convencer ali no momento da venda. Não é por isso que você não consegue dissociar hoje muito marketing de vendas. Sim. E aí eu comecei a ver que se a gente organiza o processo de dentro primeiro, que é o coração, que é vendas, depois fica muito mais fácil até para você trabalhar o marketing. Eu atribuo essa sua fala ao desejo que a gente tem, por exemplo, por um leite condensado. Quando você quer um leite condensado, você quer comer leite condensado, às vezes isso acontece comigo, ninguém vai me fazer uma propaganda, eu vou lá e pego. A questão é qual a marca que eu vou escolher. E aí eu acho que entra essa influência de o que você está cativando para que a pessoa lembre
da sua marca, né? Ou do seu produto para então a pessoa chegar e entrar em contato com você, que no caso, trocando aí eu pegar o leite condensado é a mensagem direta ali no WhatsApp, né? E quando você fala da parte de hotelaria, o que foi que vocês trabalharam especificamente? E só era Booking, ou era Trivago, esses sites, ou vocês faziam um trabalho diferenciado? Porque eu sempre tive curiosidade de perguntar isso, como que vocês agiram, ainda mais num período de pandemia, para ajudar os clientes de vocês na época? Como é que foi isso? Na verdade a gente foi para resolver uma necessidade, um problema, né? / oportunidade que existia dentro da hotelaria. O que acontece? No mercado de hotelaria, e muita gente que está em outros mercados vai se identificar com essa fala agora. Historicamente, eles não precisavam se vender. Como que funcionava antigamente uma compra de viagem? Como você comprava viagem 20 anos atrás? Você ia na agente de viagem da sua cidade, esse era o único, não que não exista ainda essa opção, ainda é uma opção válida, mas essa era a única opção. Era. Você tinha que ir numa agência de viagem da sua cidade, ou num consultor de viagens lá, no agente de viagens, comprar a viagem com ele. Com o surgimento da internet, principalmente rede social acelerou muito isso, as pessoas começaram a buscar isso na internet. E elas começaram a querer comprar o hotel. Só que o hotel não sabia se vender, porque ele nunca precisou se vender, ele só precisou se preocupar sempre em atender. E aí, nesse meio campo, surgiu as OTAs, né, que são a Booking e as outras da vida que você falou. Eu vou resolver o teu problema, eu vou vender para você e vou te cobrar uma comissão. Durante um tempo, isso foi ok, valeu a pena para todo mundo. Só que essas comissões foram aumentando, o percentual dessas comissões foram aumentando. À medida de que o mercado ia ficando mais concorrido, ou seja, eu tenho mais dificuldade de aumentar o meu preço, mas tem alguém cada vez pegando um pouco mais da minha fatia. A intermediação acaba ficando cara? Exato, porque no final do mês aquilo ali, você imagina pagar 15, 20, 30%, como chega em alguns casos. Não é vantajoso então, estou falando do ponto de vista lucrativo, vender por dentro de uma intermediadora. A questão da hotelaria é um pouco complexa, daria alguns podcasts para falar só nisso, porque você tem a distribuição, né? Você que tem um produto, qualquer produto, você tem uma distribuição. Então, por exemplo, hoje existem se a gente sair do mundo da hotelaria, existem os marketplaces. Por exemplo, se você vende pela internet, você pode ter um site próprio, você pode vender pelo Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza, todos esses são marketplaces. Qual é a vantagem desses marketplaces? O Booking é um marketplace. Ele tem o investimento dele em marketing, ele tem o público dele, então ele é um canal de vendas ativo. Você entrou ali, a ideia é que você vai ter vendas. Só que a margem de lucro vai ser menor, você trabalhar no marketplace. No caso da hotelaria, existe um mercado de pessoas que olham, o que você faz? Você procura no Google, você abre o site lá do Booking, etc. Você olha lá o hotel, e se você não conhece o hotel, o que é um comportamento comum de você fazer? Você abrir o site do hotel. Certo? Porque você quer saber mais. Exatamente. Eu faço isso. Só que quando chegava dentro do site do hotel, era tão ineficiente o processo que ali ele tinha a possibilidade de vender direto para esse cliente sem intermediário. E ele não sabia vender. Então a gente... Às vezes o cliente até desistia, né? É isso aí. A maior parte acaba desistindo. Então, você fica confuso. Isso. Você olha o calendário, não sabe onde o que a gente foi fazer? A gente foi resolver esse problema, que a gente chama de venda direta, reserva direta. Então, a gente tinha um trabalho de marketing digital, através de Google, redes sociais, e-mail. A gente fez um embalde de marketing adaptado à hotelaria e a gente resolvia esse problema, que era aumentar as reservas diretas usando os próprios canais do hotel. Uma forma mais lucrativa de você vender online. Se é mais lucrativa, obviamente. Para os dois lados, né? Para o cliente também. Para o cliente também, porque às vezes, o que acontece? Tem muito mais vantagens ou benefícios, entendeu? Quando você compra direto com o hotel, por exemplo. Na época da pandemia, quem comprou através de intermediário, e hoje o cenário é tão complexo, tem o intermediário do intermediário do intermediário. Então, eu preciso cancelar a viagem, o pessoal se viu doido. Dois tipos de público que conseguiram se safar na época de pandemia, quem tinha viagem comprada e reservada. Quem viajou e falou direto com o hotel, os hotéis foram, no geral, muito flexíveis e entendeu, você conseguiu um atendimento direto. Agora, se eu comprei pela OTA e quero falar com o hotel não consegue fazer muita coisa. Isso está lá no OTA. Olha isso. E quem comprou com velho agente de viagem, que é aquele agente de viagem que se reinventou também, hoje tem um modelo de negócio interessante. Porque também dá um tipo de suporte que essas OTAs hoje ainda não conseguem dar. Inclusive, por exemplo, seria o que? Uma personalização? Uma personalização, do serviço? Um suporte mesmo, entendeu? As pessoas É queriam o gourmet, falar, né? O atendimento. as pessoas queriam falar e ser ouvidos. E nesses mecanismos, nesses sites todo tá.
Às vezes a Era gente acha que travado, uma você profissão não ela consegue. tá pra morrer, que era a sensação que eu tinha, que o agente de viagem em algum momento ele deixaria de existir por causa dessas plataformas, mas na verdade a gente percebe um movimento um pouco contrário, que é onde as pessoas, por estar tudo tão tecnológico e automatizado, sentirem a necessidade de um contato de uma pessoa que, olha, eu tô aqui, tô te agenciando e eu vou ajudar com o seu processo de viagem. O que não quer dizer que as OTAs ainda não cumpram o papel dela, que não Sim. seja importante você estar. Então, se você vende um produto, você vai ter só o seu site? Não, você pode vender pelo WhatsApp, você pode vender pelo Instagram, você pode vender pelo Marketplace do Mercado Livre, da Americanas. Hoje se diferencia quem tem uma boa estratégia de vendas, uma boa estratégia de distribuição para você saber vender. Por exemplo, os restaurantes hoje, se você vender só via iFood, o iFood também cobra comissão. E é absurdo, né? Verdade. Uma das formas de você conseguir ter uma margem de lucro melhor é você também podendo vender, por exemplo, pelo WhatsApp. Direto. Delivery pelo WhatsApp, tem até como você automatizar já, né, o delivery, o pedido de delivery pelo WhatsApp. Então, é uma forma de... eu vou deixar de vender pelo iFood? Não sei, pode ser até um cenário, mas no geral você não precisa deixar de vender ali. Você precisa ter uma estratégia para Ali é como se fosse uma porta de abertura para clientes novos, uma né? vitrine, exatamente. Você vai chegar no marketplace naquele cliente que você não chegaria por conta Isso. própria. Legal. Você está comentando, então, que para quem tinha esse espaço da venda direta no ramo de hotelaria, estava quebrado, foi consertado, e para quem não tinha, colocou logo um item novo, né? Porque, como já foi comentado, a gente entrava lá e às vezes era confuso, aí voltava para o Booking ou para outra plataforma para comprar a hospedagem. E entrando agora no aspecto de venda, né? Vamos falar um pouquinho do tema venda, que para mim, eu sendo muito sincero, ainda é uma dificuldade específica, porque o meu caso é prestação de serviço, eu crio autoridade e alguém vem até a mim. A questão da venda, ela é ativa, não vou ficar aqui esperando alguém bater na minha porta querendo contratar o meu serviço. E por que ainda é um tabu? Por que você entende que as pessoas consideram venda algo tão difícil? Porque a verdade é que às vezes você vê no mercado produto ruim vendendo muito, e pessoas com produtos bons, de excelente qualidade, às vezes nem saem do lugar e falindo. O que você entende desse processo de venda? Que dificuldade é que a gente tem de conseguir encontrar a solução das vendas? A primeira coisa que a gente tem que entender é que venda não é sobre empurrar produto, é sobre ajudar pessoas a alcançar os objetivos dela ou resolver um problema, como a gente falou. Partindo dessa mentalidade, você começa a olhar vendas de uma forma diferente. Porque se você pegar hoje um vendedor, né, e conversar, um vendedor que às vezes é até frustrado com a profissão, e assim, gente, a galera às vezes menospreza vendas, mas vendas em vários cargos, principalmente a área de tecnologia, está contratando venda como nunca e faltando profissional qualificado, tá? Então é um mercado até para olhar com um pouco mais de atenção aí, e é uma área que dá para você crescer, mas enfim, esse é o outro capítulo. Mas dentro dessa mentalidade, quando você entende que você, quando vende, você está ajudando alguém, você já quebra um pouco dessa barreira, Dimitri. Porque se às vezes eu estou ali obrigado a vender algo, aquela venda não vai fluir, sabe? Não vai ser um negócio legal. Se eu estou ajudando um cliente a resolver um problema ou atingir um objetivo, aí sim a minha mentalidade vai mudar em relação àquilo ali. Então acho que o primeiro ponto é esse. As pessoas precisam enxergar a venda como algo bom, desde que você esteja vendendo algo bom, sim, obviamente. Traga né? benefício para o seu cliente, né? Exatamente. Eu... Então, assim, muda. Eu sempre falo que é um pouco clichê às vezes, mas a gente começa tudo pela mentalidade. A forma como a gente pensa as coisas é a forma como a gente vai agir sobre essas coisas. É verdade. Então, começa muito por aí. Então, para mim, vender hoje é você mostrar para o cliente que o seu produto ou o seu serviço vai ajudar ele a alcançar algum objetivo. Então, isso é vender. Não é convencer a pessoa de comprar algo que ela não queira, como se fosse algo maquiavélico, nem nada. Dá para você persuadir para o bem, inclusive. Né? As pessoas acham que persuasão é só usada para o mal. Dá para você usar gatilhos, técnicas, para persuadir no caminho do bem. Para que se beneficie daquele produto ou serviço. Exatamente. Eu acho que o que eu venho aprendendo vendas é a parte mais importante da empresa, porque qualquer empresa que não venda, ela quebra. E você está me lembrando uma parte do livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, onde ele está num evento, acho que ele menciona isso no livro, e ele é best-seller. E aí ele conversa com uma escritora, e aí a escritora, ao se questionar por que ela não tinha bons resultados na venda do livro dela, ele recomendou que ela fizesse um curso de vendas. E ela ficou indignada, como se a profissão fosse algo
tipo mulambeiro ou sacoleiro, né? Eu vou fazer curso de vendas, nada. Eu não vou fazer isso. Ela não é à toa que o meu livro é best-seller e o seu não. E ela é escritora. Eu vi uma entrevista do pessoal do Shark Tank falando uma coisa que é bem interessante. Se você parar para ver, os maiores empresários, eles são grandes vendedores. Pois é. Todo grande empresário, você pode pegar aí, pensa num empresário que você, né, tem como referência, né, um grande empresário. Ele é, acima de tudo, um grande vendedor. Geralmente ele é um grande comunicador. Não porque ele tenha que ser uma pessoa extrovertida, né? Não tá diretamente Nossa, é relacionado muito a verdade isso. isso. Mas você pegar o grande vendedor, ele é um ingrediente base para um grande empresário, para um grande profissional também. Até se você entrar em outros campos, você tem sempre ali. Então a gente está vendendo o tempo todo, na verdade. A gente está vendendo o produto, a gente está vendendo quando a gente tenta convencer, né? Marido, esposa, noiva, de fazer algo que a gente quer, que também vai ser bom para ela ou para ele, obviamente. A gente está convencendo desde quando a gente nasce, né? O nosso pai, a nossa mãe, que a gente precisa de algo diferente, quando a gente começa a chorar ou desempenhar determinados fatores ali. Então a gente vende o tempo todo. E não seria diferente quando você está vendendo um produto ou um serviço. Eu costumo falar que eu trabalho também com vendas. Eu digo assim, o início, né, das vendas tem que ser algo muito bom, mas o meu pós-venda, eu sempre falo para minha funcionária, ele tem que ser excelente. Exato. E principalmente no meu ramo que é óculos, o meu cliente sempre vai voltar para fazer um ajuste, um parafuso, sempre acontece isso. Eu falei, ali você tem que dar o máximo, até mais de quando você iniciou a venda. E depois, quando ele indica para alguém, aí eu venci na vida. É isso aí. Aquele cara nunca vai me abandonar. E detalhe, né? Em termos práticos, você acabou de trazer um resultado prático para o seu negócio. Porque quando alguém vem indicado, o teu custo para adquirir aquele cliente baixa muito em relação a que você tiver que mexer em mídia para trazer esse cliente do zero lá. Sim. Isso aí. E eu vou te dizer, Pós-venda é investimento, né? É o lifetime value, né? Que é o tempo de permanência do cliente contigo na sua carteira, né? Tem até um relato interessante no Nubank, é o que maior tem o tempo de permanência do cliente, porque geralmente quem é do Nubank começa muito jovem, que é o primeiro cartão que a pessoa adquire, com 17, 18 anos. E aquela pessoa fica com o Nubank até... Eu mesmo, né, tenho o Nubank há mais de... Desde quando a empresa abriu. Então, é uma fidelização muito grande ali, né? E o pós-venda é uma maneira de você aumentar o tempo do cliente acreditando na tua ideia, na tua empresa. Mas eu queria questionar uma coisa, Michael. Eu volto a dizer de um problema que me atinge. Eu acho que é a dificuldade da gente vender serviço, né? E quando você fala de um grande comunicador ou de um grande vendedor, é quando a gente olha, por exemplo, um técnico de ar-condicionado, um contador, ou uma pessoa que trabalha com prestação de um serviço como de um pedreiro, geralmente aquela pessoa ela sabe meter a mão na massa do operacional, né? E aí é que entra a dificuldade, porque ela não está fora da empresa dela para buscar o networking, para fazer a venda, para fazer a comunicação. Como que na sua experiência você encara isso? Isso é uma verdade, não é? Você sente a necessidade que as empresas tenham departamento de vendas? Porque em cidade pequena, principalmente das empresas, eu acho que eu mesmo agora estou começando a dar atenção a isso. Você vê, eu tenho empresa há muito tempo, né? Então, o que eu digo é o seguinte, né? Você pode não ter condições de começar com um departamento de vendas, mas você precisa ter a função de vendas. Você precisa ter essa função criada, mesmo que essa função seja desempenhada simultaneamente de início com outra função, mas você precisa ter o cargo descritivo daquilo ali, alguém que vai ter essa responsabilidade, que vai responder por aquilo ali, né? Porque senão, assim, a empresa que quer crescer precisa ter isso, tá? E mais do que isso, né? Você falou, a pessoa não é um grande comunicador, não é um grande tal. Claro que existe o dom, né? Existe o Neymar, né, que nasceu, o Messi, que nasceu com dom, mas nem por isso eles deixam de treinar também, entendeu? Então, assim, existe o treino, a prática do dia a dia e, felizmente, hoje a gente tem muito acesso a conteúdo e processos já validados. Venda é dom ou é processo e técnica? Eu acredito que quando você tem dom, fica um pouquinho mais fácil, mas não é sobre dom. É sobre processo e sobre técnica. E sobre prática, acima de tudo. A prática, experiência, a experiência. Dia a dia. Você precisa começar a fazer para a coisa fluir, entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, da venda conversacional, que é a venda no WhatsApp, né? O melhor fluxo que eu sempre digo o que eu vejo até muito aqui na região é a pessoa falar que quer vender mais pelo WhatsApp e o que ela está fazendo é disparar mais spam pelo WhatsApp. Encher, perdão da palavra, encher o saco das pessoas com mensagens que elas não gostariam de estar recebendo. Eu não acredito que venda seja sobre perturbar as pessoas.
Mas, por exemplo, quando você fala do WhatsApp, seria muito mais interessante, é como um jogo de xadrez, sabe? Cada peça cumpre o papel ali. Então, se você tem o Instagram, você tem o Facebook, enfim, outros canais, para você conseguir a abertura e dar autonomia, na venda convencional a gente sempre fala isso, dar autonomia para o cliente decidir quando quer falar com você. Olha que legal, ele pediu para falar com você, ele clicou lá no linkzinho e foi falar com você no WhatsApp, ele adicionou o teu número e foi falar com você no WhatsApp, porque viu no Instagram, porque viu no seu site, porque viu num outdoor, num impresso, enfim, N estratégias, por isso que eu falo que o marketing vai estar sempre casado ali. E se ele pediu para falar com você, você entra num ciclo que eu chamo hoje, né? É uma área nova aqui ainda no Brasil, não tem nem livro, nem nada em português ainda, mas que eu chamo de ciclo da venda conversacional. A abertura da venda conversacional você não consegue no WhatsApp, ela vem de antes. Quando chega no WhatsApp, a primeira coisa que você vai fazer, ao invés de já sair respondendo o preço, apresentando o produto, é investigar. Quando eu falo investigar, você não precisa fazer um questionário gigante. Você vai conhecer o teu público e com 1 a 2 perguntas você vai entender se aquele cliente é um perfil A ou um perfil B, um perfil X ou um perfil Y. Depois que você entende isso, aí sim você vai apresentar. Depois que você apresenta, você vai ter conseguido gerar valor, porque você está apresentando a solução certa para o cliente. Depois você vai negociar e por fim você vai fechar. Técnica. São as 4 etapas básicas de uma venda, por exemplo, pelo WhatsApp. Processo e técnica, né? Então, por exemplo, né, a gente falou do setor hoteleiro. Uma coisa que acontece muito no setor hoteleiro, eu acredito que aconteça muito com o comércio também, Rochela me corrija se eu estiver errado, é a pessoa já chegar perguntando o preço. Né? Então, se você tem um produto que é diferenciado, às vezes, por ser diferenciado, é óbvio, tem um produto, um valor um pouco acima do mercado, o que acontece? Se você já sair respondendo o preço sem entender qual é o perfil do cliente, preço do que você está passando? Você não sabe nem do que o cliente precisa. O que ele está Então, buscando? é uma pergunta mínima que as pessoas às vezes não fazem. Por exemplo, você, no caso do hotel, né? Você já esteve aqui conosco? Você já conhece o hotel? Ah, não conheço. Imagina se ele não faz essa pergunta, ele já sai empurrando o preço lá. É verdade. Então, se ele não conhece o hotel, você primeiro vai mandar algumas fotos selecionadas. Os benefícios. Por fim, você vai perguntar com quem você vai viajar. Cara, se a pessoa está viajando só com o marido, só com a esposa, é um perfil de viagem completamente diferente daquela pessoa que já está viajando com o filho, às vezes está levando a sogra, um lua de mel, papagaio, cachorro. Então, são perfis de viajantes completamente diferentes. Tem hotel que atende os 2 perfis, tem hotel que já atende mais um. Então, ele não precisa fazer essa pergunta. Então, vai de cada um. Então, você investigou, aí você vai apresentar. É interessante, se possível, que você tenha uma margem de negociação, principalmente se essa negociação for ganha-ganha. Do tipo, eu posso dar um desconto, se esse desconto também vai ajudar o cliente, mas também vai ajudar a empresa, porque de repente tem um desconto à vista, ajuda no fluxo de caixa. Então, você precisa entender o desconto como uma ferramenta e não como algo que você vai jogar. Sim. Aleatório. Mas o que eu vejo é que você fala muito de um script para cada perfil de cliente antecipadamente pesquisado, né? Você tem que pelo menos tentar entender com quem que está falando. Cliente, porque também se você não conhecer o teu cliente é complicado. Você tem que fazer um formulário lá para perguntar para ele, é chato pra caramba. Ninguém fica respondendo. É uma fricção absurda, né? Pro WhatsApp, né? Até acho incrível, eu estava assistindo uma palestra do Igreja, né? Eu esqueci o primeiro nome dele. E aí ele disse que as empresas elas não estão percebendo que elas estão ficando paradas no tempo. Por exemplo, a realidade de um hotel que você já fez todo o cadastro, eu estou falando de fricção, já o que é incômodo. Eu nunca tinha percebido até me deparar com a situação que ele ilustrou. Você chegando na recepção, você está louco para curtir o quarto ou a cidade, o ambiente. A primeira coisa que o funcionário faz é te dar uma caneta e um papel e te fazer às vezes perder minutos para preencher os dados de toda a sua família ali. Gente, eu falo assim, é uma situação onde você tem que estar preparado para servir o hóspede. E aí, às vezes, é ter sido coletado antecipadamente essas informações, ou de alguma maneira evitar essa fricção, é estar na frente. Por quê? Nossa, só de fazer um check-in livre de qualquer tipo de burocracia já podendo curtir, é estar um passo à frente, por mais que não pareça, porque quem está de curtição, está de férias, ou está em lua de mel, está indo se divertir, ou até trabalho, não quer ficar preenchendo formulário. O pior é quando eles fazem antecipadamente e chega lá e pede novamente. Isso acontece, Isso acontece né? demais. E isso são detalhes que você está comentando na hora de você conseguir fazer um pós ou ativar o cliente, né? Agora, você não está falando nada de robotização. Isso não se trata de robotização, ou não. O que acontece? O grande problema é que se você coloca em escala, em um processo que é ruim em baixa escala,
Se é ruim para 10, quando você bota a robotização, que é o chatbot, que é esse chamado site para WhatsApp, se é ruim para 10, quando você botar o bot que vai atender 100, vai ser muito pior para 100. Verdade. Então, assim, o que acontece, né? Existe um ditado que fala que é colocar a carroça na frente do burro, né? Algo assim. É meio que isso, entendeu? Então, você tem que começar ajustando o teu processo. Você precisa saber vender bem para 10. Para poder, depois desses 10, você pegar aquele processo, esse ciclo ali conversacional, e você escalar aquele processo. Então, se o seu atendimento é ruim, você acha que atender 3 está ruim, você não está atendendo bem em 3, aí você fala assim, não, agora eu vou botar para atender 300. Cara, sabe o que vai acontecer? Você vai falir. Porque vai ser mais gente reclamando. Se você antes tinha 3 pessoas reclamando, agora você vai ter 300 pessoas falando mal de você. Sim. Então, às vezes, a gente pega até grandes empresas e você fica pé da vida com aquela porcaria daquela URA dentro do WhatsApp. Isso. Né? Travado ali. Por quê? Porque a coisa não é bem feita. Falar com o humano. Falar com o humano. Quer morrer, você ir pro WhatsApp e não tem ninguém falando Então, com eu você. acredito sempre num equilíbrio entre a automatização e a humanização. Eu acredito dentro desse processo, por exemplo, que eu falei, do investigar, apresentar, negociar e fechar, que é o ciclo de toda a conversa, inclusive no fechar, mesmo que você não feche uma venda, no caso do seu serviço, por exemplo, você vai fechar uma visita, você vai fechar uma reunião, mas isso é fechar uma conversa. Você tem que sair dali com um compromisso para essa reunião, para essa visita. Isso é uma forma de fechar uma conversa para quem vende um serviço ou algo mais complexo, por exemplo. Nesse caso, o WhatsApp encerraria aí, né? Na verdade, não. O WhatsApp ele pode continuar acompanhando todo o processo, porque existe uma coisa chamada follow-up. Então, se você marcou que a reunião vai ser sexta-feira, 10 horas, o ideal é que você, um dia antes, você envie um follow-up. Por exemplo, você tem uma clínica médica, um consultório médico, eu já vi muito médico aqui na região, inclusive, que está ligado nisso daí. Então, o que ele faz? O grande problema, às vezes, do médico é que ele trabalha em cima de um horário. Se aquele cliente marcou e não vai, é prejuízo, porque ele não consegue repor em cima da hora. Para evitar esse no-show, você pode usar o WhatsApp para fazer esse follow-up, seja de forma manual, se você trabalha em baixa escala, seja de forma automatizada, integrada com o seu sistema de agendamento. Mas, ou seja, esse ciclo ele sempre vai rodar. Aí, se a gente fosse aprofundar esse ciclo em escala, ele ainda teria outras etapas, que é o qualificar, o reativar. Não, mas aí quem quiser, você está montando um curso específico com esse método, né? Tem alguns conteúdos que eu estou montando. Por favor, né? Por favor. Não, acho que eu não estou enganado ou você não está montando? Já tem o curso ou está montando? Mentoria, né? Mentoria, né? Vou estar lançando um workshop também, mas especialmente para a galera que estiver acompanhando aqui o podcast, que quiser, eu estou criando um material, está em fase final, que são 20 modelos de scripts de venda para o WhatsApp, onde eu explico o ciclo da venda conversacional. Os associados do e CDL. tem diversos modelos lá dentro para diversas situações. Se você vende imóveis, se você trabalha na hotelaria, se você trabalha em clínica de estética, se você presta serviço. Tem diversas situações lá. E aí, o que fazer quando o cliente chega perguntando o preço e depois some? O que fazer quando o cliente diz que vai pensar? Oh, O que fazer quando o cliente diz que precisa ver com o marido, Olha esposa, sócio? Então, vou ver depois, vou ver e te lá. falo. No caso, você está falando que vai disponibilizar pra gente? Vou disponibilizar, então a galera que quiser, só me mandar lá no direct, né, pra eu saber que você tava acompanhando. Sim. Eu vou ser a primeira. Vamos fazer o seguinte, Maio, como o podcast vai ser disponibilizado depois, a gente pode colocar um link para a pessoa ser direcionada até você. Eu falar, eu acabei de assistir aqui o podcast CDL Jovem. Só mandar lá no @MaiconGabri. Show. Eu quero @MaiconGabri. material 20 modelos, que eu já sei do que é. Maravilha. E eu vou estar mandando esse modelo para quem quiser aí. Mas é isso, sobre a humanização e a automatização. Não adianta você colocar a escala em algo que funciona pessimamente em baixa escala. Então, primeiro organiza a casa, está convertendo bem, vendendo bem, está com atendimento satisfatório, aí é hora de você escalar, você botar robô, você automatizar, você crescer, você expandir. Primeiro valida, né? Michael, só pra gente não pegar aqui um resumo, top a conversa, né? Mais do que instrutiva, mas você fala da conversa com o WhatsApp e aí a gente começa da seguinte forma. O marketing, até levar o WhatsApp, seria um processo simplificado, você está falando, porque são as 4 fases, mas as 4 fases para que a pessoa chegue até o WhatsApp, ela começa com algum marketing, algum anúncio antecipadamente? Ou existe algum trabalho antes disso? Essas 4 fases que eu falei são o coração da venda já dentro da, por exemplo, a gente está falando do WhatsApp, né, seria já dentro do chat. Dentro desse ciclo conversacional em escala, a gente tem uma etapa que se conecta ali, que é o atrair, que é justamente essa etapa do marketing. Sim.
que aí é onde você vai ter o perfil do seu cliente que você quer alcançar, alinhado, marketing e vendas, e o marketing vai trabalhar para trazer esse perfil de cliente. Agora eu peguei. Entendeu? O atrair seria a parte do marketing responsável por levar a pessoa até a conversação, ao ciclo conversacional com o WhatsApp. Antigamente a gente falava muito de um funil de vendas. Uhum. Só que não faz mais sentido a gente pensar, principalmente quando a gente fala em venda conversacional, em funil. Por quê? Porque o cliente tem vários pontos de contato, ele vai, ele volta. Então faz muito mais sentido a gente falar em ciclo. Porque realmente é um ciclo. Esse cliente pode comprar de novo. No meio desse processo com esse cliente, você pode precisar dar uma volta no ciclo e voltar de novo. Então, esse ponto se conecta de fora do atrair, ele traz para dentro desse círculo e esse círculo vai vender. Porque hoje a gente tem essa característica, né? Eu acredito que a venda conversacional, se fosse um filme, seria assim, dos mesmos criadores de venda consultiva, vem aí venda conversacional. Porque nada mais é que a possibilidade de você comprar online de forma consultiva. Sim. A diferença é que o modelo de comunicação do brasileiro, especificamente do Brasil, mudou. Porque a gente vai... Toda vez que eu vou procurar um serviço ou um produto, eu procuro logo o WhatsApp. Você tem ideia, no primeiro ano da pandemia, que foi 2020, foi divulgado um estudo que disse que 55% das pessoas já compravam serviços por WhatsApp e 45% compravam produtos pelo WhatsApp. Isso ainda em 2020, tá? A gente está já em 2022. E o brasileiro é de longe o que mais usa o WhatsApp. Então, é cômodo demais também. Só que a ferramenta sozinha não faz milagre. Assim como se você tiver uma loja lá, a loja é a tua ferramenta, ela tá linda, maravilhosa, mas se você não tiver ali dentro uma boa proposta, técnica, bons vendedores, enfim, a coisa também não vai fluir. Nunca mais a pessoa volta. Né? Ela é atraída pela facilidade, porque gostou e tal, chega lá dentro ela desiste. Isso aí. Então eu vou falar para você que pelo que eu tô aprendendo nessa conversa, Se tivesse que dar uma dica, não comece contratando robô para o seu site, nem robô para o seu WhatsApp, não começa contratando marketing digital, saindo fazendo anúncio antes de você ter algum processo de venda bem estabelecido, porque atrair, e sem, como a rasteirinha do produto ficou na minha memória, né, você vai acabar gastando, jogando dinheiro fora. Né? Sabe o que é sua casa primeiro. Arrume a sua casa primeiro. Sabe o que acontece? Todo mundo concorda que o WhatsApp é um poderoso canal de atendimento e vendas ao cliente, certo? Acho que isso é consenso. Mas ninguém dá a devida importância. Todo mundo trata o WhatsApp como algo de segunda categoria. Se você vai numa loja, quem está atendendo o WhatsApp é o pior vendedor que está atendendo o WhatsApp. Você chega lá, quando essa pessoa conhece de vendas, o mais júnior está lá, ou a pessoa que nunca fez um curso, não tem nenhum conhecimento sobre vendas. Então, se o WhatsApp é importante, vamos tratar ele com a importância que tem. Nossa. Tá todo mundo vendendo no WhatsApp, só que tem um problema, ninguém faz a mínima ideia do que tá fazendo, só faz. Eu vou mudar já algumas coisas. Sabe, se fosse o super-herói, seria o Hulk, sabe o Hulk? Tem uma força gigante, mas o cara não consegue controlar o poder. Ele não sabe a hora que vai ficar Hulk, que não vai ficar Hulk, sabe? Nos primeiros filmes da Marvel ali, é meio que isso que a galera tá hoje no WhatsApp. Tem um grande poder, é o Hulk das vendas, só que a galera não faz a mínima ideia do que está fazendo. Tem dia que tem pico de vendas e passa depois uma temporada sem vender nada, porque não sabe o que está fazendo, não tem técnica, não tem processo. Enfim, não dá nem importância pro canal, entendeu? Acho que começa por aí. Ó, eu vou te falar, a gente, por causa do tempo, não sei como é que tá aí o horário, né? Tá tranquilo. Mas, tá tranquilo? Porque assim, Michael, Tem mudanças que eu vou colocar aí, eu vou ser cara de pau de falar que ganhei uma mentoria aqui, né? Porque o que você Não, tá eu tô aqui passando... assistindo a aula. Não, mas né? é Na o que eu tô verdade, eu tô fazendo. até um pouco retraída hoje, só que eu tô pegando informações Não é? no Não máximo sei se você tá aí no... possível. A Thay também trabalha com marketing, né? Então, assim, é algo super sensacional de se ouvir. E eu te falo, né? Dentro das fraquezas que hoje eu tô tentando corrigir é a questão da venda. Esses dias eu vi a foto do óculos, o óculos que eu quero comprar, eu vou lá depois fazer os testes no óculos, né? E aí é uma maneira de você conseguir atrair, né? Eu vi a foto, porque é desafiador, eu vi a foto do óculos que a Rochella vende, achei legal porque eu vi o produto, me atraiu, e eu fui, mandei pra ela, Rochella, eu tenho intimidade com ela, não vou procurar lá na venda porque é outra questão, mas essa coisa de você atrair a pessoa para algo que às vezes ela nem sabe que precisa, ou algo que ela deseja, mas não quer naquele momento, é um desafio. E essas estratégias que você está trazendo são absurdas. Eu posso mencionar, por exemplo, a parte de salão de beleza. Às vezes a pessoa ela entra em contato para fazer um cabelo, mas se o cara tiver, a recepcionista estiver bem treinada,
pode sair dali com um serviço para unha, para pele. E assim, é uma questão de script. Sabe- Isso é claro, Sabe como qual foi água, a como primeira você tá coisa que eu falando. aprendi quando eu comecei a estudar venda, Dimitri? Se o cliente chega querendo comprar esse controle e ele sai da loja só com esse controle, você não vendeu nada. Ele já queria já comprar queria só Já isso. ia comprar. Só que na verdade ele não precisa só desse controle, ele precisa desse controle mais algum Da item pilha. pra complementar, por exemplo, da pilha para resolver o Vendedora. problema dele. Aí, ó. Já tem a Ele precisa do controle da pilha para resolver o problema dele. Então, você como venda, você vai mostrar que a solução só se torna completa ou só resolve o problema se ele tiver comprado aqueles 2 itens. E aí você fez uma venda. Agora, se ele só sai da loja com o que ele já queria comprar, você como vendedor, você não está vendendo nada porque você não ajudou em nada o processo. O processo já veio todo resolvido, entendeu? Que bom, né? Até porque de repente o teu marketing está funcionando muito bem. E aí é teu momento de aumentar o ticket médio, fazendo um upsell, um downsell, que aí são técnicas de venda. Um upsell, um cross-sell, desculpa. Que aí são técnicas de venda que você vai vender algo melhor ou algo complementar para tornar aquela experiência ainda melhor e de tabela aumentar o teu ticket da Venda é venda, né? Independente de ser no online ou no físico, venda é venda. Mas quando você considera o que eu comentei, da falta da pessoa que não tem conteúdo, né? Você contrata lá o marketing, agora minha vida está feita, eu vou vender. Qual seria a estratégia que uma empresa poderia tomar para se certificar de que ela não vai só contratar o marketing e não vai ter nada para fazer? Ou não vai ter... Você acha que ela deveria terceirizar a criação de conteúdo? Ou ela deveria rever seus próprios conceitos? Ó, é uma coisa É complicado polêmica, isso, né? é. Tá até aqui, cada um acredita de uma forma. Um dos porquês, assim, da gente até ter repensado a questão da agência, é que hoje que eu vejo que o conteúdo tem que vir de dentro de casa. Então, o conteúdo tem que vir de dentro da empresa. A pessoa que vai trabalhar com você, por isso até que eu venho numa proposta de trabalhar a performance digital, ela vai te ajudar muito mais num canal de performance, numa mídia paga, em aumentar a tua conversão. Ela vai te ajudar a que esse conteúdo seja eficiente, porque também conteúdo ao léu não adianta de nada, né? Então vai te colocar a esteira correta, né, ou o ciclo correto para que a coisa produza resultados. Mas eu acredito muito que esse conteúdo tem que ir de dentro. Você imagina como que alguém de fora que não conhece vai produzir stories para você, por exemplo? Faz Vai ficar aquela sentido. coisa travada, aquelas artezinhas do Canva, sabe? Aqueles Locutor modelinhos. contratado, né? Olá, boa noite. Sabe aquela coisa que todo mundo já chega lá e Aham, ignora e na faz. hora, entendeu? Porque assim, as pessoas não estão na rede social para comprar, elas estão ali para se entreter, ver fofoca, se informar, Sim. acompanhar a vida dos amigos. Então, você tem que fazer uma comunicação mais próxima possível do que as pessoas estão ali para acompanhar. Então, se o teu mercado exige que você informe, então você informa. Você não tem que encher de templates e coisas. Então, você tem que fazer um conteúdo muito mais humanizado. Por isso que eu falo que esse conteúdo que vem de dentro de casa, vem de dentro da empresa, ou que de alguma forma é desenvolvido em parceria, ele vai ser muito mais eficiente do que um conteúdo mais artificializado, que é produzido externo e tal. Não que não seja possível, até é, mas os resultados sempre vão ser aquém do que poderiam ser. A conversão com certeza vai ser É, menor. porque você tem uma limitação, óbvio, não tem como. Eu não sei, se você me contratar aqui e você falar assim, Michael, vamos produzir conteúdo agora para a área de finanças, para a área de contabilidade. Eu falo assim, oi? Tipo assim, vamos, o que eu vou fazer um planejamento, vou te dizer quais são as palavras-chave, o público, vou te ajudar a esquematizar toda a estratégia. Agora, você tem que falar sobre esse conteúdo aqui, Dimitri, porque esse conteúdo aqui tem muitas pessoas querendo saber, estão procurando. Eu não sei falar daquilo ali, ou eu vou falar tudo errado, tem que vir de você, entendeu? É igual muitas empresas hoje, eles já estão abrindo vagas. Aí, uma coisa que eu acho até um erro, minha opinião minha, vamos supor, vaga de vendedor. Aí ele coloca que entenda de redes sociais. Ou o cara vende, ou o cara vai Ou ser um faz profissional da área digital. Não tem como. Isso ficou claro na conversa. Que marketing Justamente. é uma área e venda é a outra. Não Eles dá. vão conversar o tempo todo, mas o cara que É. está vendendo tem que vender. Inclusive, quando a gente fala de venda complexa, existe, né? E aí quem quiser ler, o melhor livro da vida que eu já li, Dimitri, Spin Selling. E o segundo melhor livro, Receita Previsível. Dica aí, tá galera. gravado. Olha a dica. Não, tá gravado, não precisa São nem 2 anotar. livros que, tipo assim, de vez em quando eu pego eles só pra sentir a energia, sabe? De tão bom que é, tipo, eu relembro coisas dali. Embora eu não tenha que concordar com tudo que tá lá, porque a Receita Previsível fala de uma metodologia mais de outbound e tal, mas a forma como ele esquematiza e ele fala sobre o pré-vendedor. Hoje, muitas empresas, elas têm por exemplo, se eu vendo lá, vamos supor, se eu estou vendendo um lançamento imobiliário,
Eu tenho o pré-vendedor, que vai fazer a qualificação do contato que chega, ver se está dentro do perfil, do empreendimento, se está dentro daquele perfil, ele agenda a reunião pro corretor, que é o vendedor, e ele vai acompanhar para garantir que essa visita ocorra. Então, qual é o papel do pré-vendedor? O papel do pré-vendedor é garantir que a visita com o corretor aconteça. Então, tem empresa que querem dividir a função de vendas e as empresas que querem realmente performance estão especializando as vendas. Existe o pré-vendedor, existe o vendedor. E aí, tem empresa que especializa ainda mais. Quanto mais complexo a tua venda, né, principalmente no B2B, mais especialização vai sendo criada dentro dessa esteira. Por quê? Entendeu-se que assim funciona muito melhor do que você pegar um cara, sabe, o pato. Ele nem anda bem, nem nada bem, nem voa bem. Não faz nada direito. Não faz nada direito. E aí eu falo sempre o ditado que eu costumo repetir para quem trabalha aqui comigo, quem sabe um pouco de tudo, sabe muito de nada, né? Então, às vezes, a pessoa tentar atingir todos os objetivos com uma potência própria, ela não vai conseguir. E até por isso que, mais estrategicamente, ultimamente, eu venho me afastando do produto, né, que a gente entrega aqui, me aproximando mais da venda e da comunicação, porque eu não estava aguentando. Hoje, talvez, quando eu for contratar uma agência de marketing, especificamente para cuidar da estratégia, eu vou ter mais tempo para conseguir criar o conteúdo. Não é à toa que você está vendo hoje. Sempre que eu digo. A estrutura que tem aqui. A questão de, tipo assim, se você é um empresário, é óbvio que você precisa entender minimamente de algumas coisas, até para você saber delegar e tal. Se você é um gerente, se você está num cargo de coordenação. Mas não quer dizer que você tem que ser o melhor em vendas, o melhor em operacional, o melhor em administrativo, o melhor em financeiro. Não, você vai ter uma noção ali para você saber do que está delegando. Sim. E também existe, né, obviamente, que é aquela questão. Você tem que trazer gente boa para entrar com vocês. A empresa que quer crescer tem que ter gente boa do lado, né? E você tem que ter aquele feeling, né? Não adianta eu pegar o meu melhor vendedor e colocar ele para ser gerente e ele não ter aptidão de líder, né? Isso aí, ele vai perder a rotina. Vou perder o melhor função. vendedor e vou ter o pior gerente. É isso aí. Quando você tira a função da qual ele é bom, achando que ele vai ser melhor em outra. E assim, existe hoje muita coisa, né, validada, muita forma de você não precisar ficar batendo cabeça tanto tempo, né? Então, tipo assim, você pode pegar um livro como esses que eu falei, se você gosta de ler, você vai melhorar o teu... Se você pegar ele, não adianta só comprar o livro, né? Que tem um problema, você tem que comprar o livro, você tem que ler o livro e você tem que aplicar o que tem no livro para valer a pena. Então, você vai... Um processo que demoraria, às vezes, 3 anos batendo cabeça, você vai encurtar para 2 anos com o livro. Você pode fazer curso online hoje, óbvio, você vai ver, faz sentido, né? Mas tem de montão, é uma forma de você encurtar de 2 do livro para 1. Sim. Ou você pode ter ali um consultor, um mentor, né, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, que vai te ajudar a encurtar esse processo de 3 anos para 6 meses. Então, assim, há formas de você cortar os caminhos ali, né, de você não precisar ficar batendo cabeça tanto tempo. Mas, no final das contas, você precisa planejar, você precisa criar, você precisa colocar em prática e nunca mais parar de otimizar. Você tem que estar otimizando o tempo todo o processo. Porque senão você vai parar no tempo e aí morre, né? Porque o que a gente fazia em 2019, se a gente fizer hoje, não vai rolar. Esquece. Mas assim, tem algo que está acontecendo hoje, que é a overdose de informação. Às vezes você bota lá no YouTube, como vender. Aí daqui a pouco aparece como vender do método X, do método Y, do método A, e aí você começa a seguir várias opiniões e se sente estagnado. Minha opinião é, menos é mais. Porque quando você coloca o simples, que sempre foi o time vencedor em prática, você está conseguindo de alguma maneira andar ou sair do lugar. Agora, essa coisa de... É interessante você falar isso, porque valida um pouco do... Você falou dos cursos, do meu sentimento, que assim que eu terminei a Marqueb, a minha ideia era lançar curso, né? E eu falei assim, cara, a galera já tá cheia de curso, tudo bem, eu preciso ter um curso como base de um programa, alguma coisa que eu vou fazer. Mas a galera não precisa de mais, elas precisam de menos que leve ao caminho certo. Por isso eu tenho apostado mais nas consultorias nesse último ano. A mentoria em si, né? E agora eu tenho pensado já nas mentorias, mesmo trabalhando com grupos pequenos, porque você consegue justamente diminuir essa overdose e botar a pessoa no caminho certo. Na verdade, fazendo o que a Rochela falou, organizando a casa. E você não tá um curso que vai te salvar, né? Não, e agora você tá entendendo o real significado quando eu falo que gurus são pessoas que estão próximas a mim. Pega na mão ali, chega e faz a mudança. Você vê, olha a potência do Michael falando em marketing. É isso aí, tá vendo? Desculpa, perdão. É o que a Rochela comentou, organizar a casa. Porque você está pegando o dono, geralmente é o dono da empresa, ou a pessoa que está à frente da empresa, e está ensinando ela. Não é só contratar a agência de marketing, tem uma estratégia aqui. Você quer vender pelo WhatsApp? Vamos trabalhar esse processo. E eu acredito também muito, Dimitri, eu tenho esse objetivo, quem
sabe? Ou com parcerias, ou no futuro. Vai virar meu sócio. De ajudar a desenvolver essa área De novo. profissão desse vendedor digital, entendeu? Porque é uma profissão que tem uma carência muito grande. Qual profissão? Meu nome. Esse vendedor que vai vender pelo WhatsApp. Mais uma ou empresa que pra você vai- criar. Pronto aí, ó. Ou que vai, por exemplo, que vai Equity. qualificar esse profissional que vai vender pelo WhatsApp, ou esse profissional que vai supervisionar, que eu falo um robô, por exemplo, você tem um robô, mas você sempre tem que ter um humano ali supervisionando, aperfeiçoando o processo, acompanhando e tal. Então eu acredito que ter profissionais, porque assim, também é difícil, né, se a gente fala assim, o empresário não faz isso, não faz aquilo, mas quem é um certificado tem que ter um mínimo de garantia. De repente a gente ter profissionais que têm uma certificação, que passaram por um mínimo de nivelamento ali, vão te dar uma garantia muito legal, entendeu? Sim, assim, Então, só... uma comunidade em torno disso, eu acho sensacional. Sim, Assim, quem sabe, né, no futuro, a gente Isso não consiga acontece. chegar nisso daí. Mas, Michael, eu vou te dizer uma coisa. Eu até fiz um post hoje no Instagram a respeito disso. Me foi dada a oportunidade de falar sobre investimentos e educação financeira. Então, quando você é convidado para falar sobre isso, denota-se que você é uma pessoa bem sucedida, né? Você não vai esperar que quem vai falar de investimentos não tenha investimentos. E eu não sou um cara milionário. E aí eu me peguei nessa situação. Eu queria, assim como você em algum momento, lançar um curso ou fazer alguma coisa. Mas... poxa, se eu não tenho resultados para comprovar o meu método, como que eu posso dizer que eu vou vender algo que eu ainda não comprovei? Então, o que eu tenho para falar é a respeito da sinceridade. Se você está num estágio da sua vida, venda até onde você chegou e não além do que você já foi. Você não pode Porque a dizer, indústria de cursos hoje faz isso. Algo que você nem Me conquistou. desculpa, mas a pessoa compra um FL, um fórmula de lançamento, nunca teve resultados e vai fazer o quê? Vender como vender online. E aí você fica frustrado nessa overdose de informações de pessoas que não têm resultados. E aí, igual eu li o artigo, né? Poxa, 474% durante uma pandemia é um resultado inquestionável. Então eu tenho como dizer, Michael vai ajudar o teu hotel, a tua pousada a consertar ou melhorar algo que não O está varejo em funcionando. geral, né? Sim, o varejo em geral. Então, acho que a falta de resultado e essa pretensão do online conseguir criar certas imagens acabam transformando pessoas que não têm capacidade para nada em gurus. E isso deixa a gente confuso, que eu sou o consumidor daquilo. Eu sou muito frustrado também com isso, no sentido de assim, eu acho que todo mundo tem algo para ensinar, até aí não tem problema. Sem Todo sombra de mundo, dúvidas. Eu posso abrir um curso, sei lá, se eu toco violão bem, eu posso abrir um curso de como aprender a tocar violão. Só que eu não posso abrir um curso de como ser o popstar do Brasil, entendeu? Mas é Como isso que virar acontece. cantor. É, exatamente. É muito legal você falar virar isso. cantor. Isso é responsabilidade, gente. Vocês E estão falta sendo hoje. responsável em falar isso. Porque E dentro desse papel que eu estou, né, me posicionando agora como mentor, é justamente porque eu falei assim, cara, que legal. Se em 2012 não tinham profissionais de marketing digital, hoje tem, graças a Deus, muitos profissionais. Tem bons, tem maus, mas tem muitos profissionais. Só que eu acho que a galera tá precisando de um pouco de orientação, porque às vezes eu vejo também assim, contrato o social media e quer que ele faça o milagre da vida. Tipo, o social media é uma das funções que vai cuidar da rede social. Você tem lá a parte de mídia paga, de tráfego. Então, inclusive, Dimitri, uma das coisas que eu mais tenho feito na consultoria recentemente é ajudar a montar times de marketing e vendas. Olha só. Então, porque as empresas Legal. às vezes não conseguem, não sabem quem recorrer. Ó, meu objetivo é esse aqui. Aí vai lá, contrata um social media, sendo que você está precisando de um gestor de tráfego, entendeu? Então, assim... identificar, tá aqui, né, identificar o pra- problema. Eu aprendi isso, tá? E errando, né? É, tipo assim, eu preciso organizar meu processo de marketing, mas eu não tenho um supervisor de... Preciso organizar meu processo comercial, mas eu não tenho um supervisor comercial. Ou então eu sou supervisor comercial e estou vendendo e não tenho tempo de parar para ver isso. Cara, eu peguei na Pô, consultoria e eu falei tinha que assim, ter mais um microfone aqui pra tá ali sentada. Não, né? final. eu peguei e falei Porque ela assim, tá assim, ó. o que você tem Ele tá que levantando a fazer bandeira é dele. contratar mais um vendedor para você ser supervisora. Sim. É verdade. Eu falei, a consultoria, foi a minha sessão de consultoria mais fácil do mês. Porque tava óbvio, só que às vezes as pessoas não querem Um parafuso enxergar o que tava óbvio, né? frouxo. Você não tem nenhum arroz com feijão, você já quer botar o filé mignon ali no prato. E é isso, assim, entendeu? Então uma das coisas que eu mais tenho feito é isso. Ajudar a realmente falar assim, ó, esse objetivo que você quer, aí eu sou experiência, né, do que eu tenho com marketing, falo, olha, que você precisa disso aqui, esse profissional aí, ok, ele vai agregar e tal nesse outro objetivo, mas se o seu objetivo é esse aqui, é trazer mais gente em volume em menos tempo, você precisa de um gestor de tráfego, por exemplo. Então, Verdade. assim, a galera tem realmente dificuldade, porque querendo ou não, eu tô desde 2012, eu acho que é muito tempo,
Mas, cara, é uma área muito recente. Então, é claro que tem dificuldade de entender, de saber quem precisa recorrer. Tem essa questão da carência, né? As coisas no digital surgem muito rápido. Surge uma coisa, amanhã já é outra, que amanhã já é outra. Então, quem não está ali acompanhando, às vezes se perde no tempo e está querendo contratar o profissional que estava em alta lá em 2012 para resolver os problemas de 2022, entendeu? Eu estava lendo na estatística que pelo fato do leilão, né, do online ter ficado muito acirrado em função da pandemia, muitas empresas entraram para se digitalizar e fazer propagandas, ficou caro anunciar. E aí agora existe também a necessidade da atenção das pessoas por aglomerações. Então a atenção das pessoas não está mais tão voltada para as redes sociais como estava durante o período de reclusão, onde as pessoas estavam em casa no celular. Você concorda comigo então que a partir desse momento a estratégia de marketing já precisa ser outra, não pode ser adotada como foi durante o período. É como se o físico aumentou um pouco, né? Exato, acho que as pessoas estão assim. O que você falou é estratégia, né? E aí você vai lá, você contrata um profissional de operação, de execução. Você quer que ele pense a estratégia pagando o valor de operação. Nossa, eu então, fiz muito assim, isso. Você pulou a parte da estratégia, foi direto para a operação. E eu sou o cara da prática. Eu falo assim, cara, tem que entrar em ação para poder ver se vai dar certo ou errado. Enfim, digital é muito isso. Mas se você não sabe nem o que você quer chegar, o que você está fazendo, que canal que cada coisa desenvolve ali, você não tem uma estratégia, para onde que você vai? Então foi essa falta mesmo que eu senti, entendeu? Por isso que as minhas pitadas de coisas até que não estavam às vezes dentro do meu serviço incluso, que foi as pitadas de venda que eu mencionei, começaram a fazer muito mais sentido porque as pessoas não tinham estratégia nenhuma. A estratégia delas parava onde a gente parava de entregar o serviço de marketing, entendeu? Não tinha mais nada em venda. Então eu sinto muito essa carência da parte de estratégia. Não sei se o Tanak está aqui também acompanhando nos bastidores aqui, também da área de marketing aí, se também sente isso, mas eu sinto assim, uma falta clara de estratégia, de oferta. Hoje eu percebo isso. Entendeu? Você tem que pensar a estratégia para sua oferta, a estratégia de como você vai distribuir. Às vezes eu tenho um maravilhoso produto, eu não estou comunicando bem, ou eu não tenho uma boa oferta, aquilo vai ficar parado lá na prateleira toda a vida. É isso aí. Porque venda é obrigatória. Você saber distribuir o teu produto nos N canais de forma diferente. Não adianta também você querer falar a linguagem de um blog no TikTok, né? Então não vai funcionar. Não rola. TikTok é coisa de segundos. Ó, aprendizados. Aprenda a vender. Não, uma coisa que ficou muito clara, porque simplesmente contratar profissionais de ferramentas sem ter um processo. O Mike está aqui falando do ciclo conversacional, mas o fato é, aprenda a vender. E a partir do momento que você aprender a vender, ter a capacidade de saber qual profissional para cada situação você vai contratar. Não é que o social media ele não pode exercer a função de tráfego pago nem de videomaker, meu Deus do céu. E aí a gente começa a entender que cada área tem uma necessidade, uma exigência. E por fim, na minha opinião, que eu acho que essa é a mais incrível, menos é mais. Concorda? Menos é mais nesse sentido de você buscar uma estratégia. Eu vou dar um exemplo. Você está falando de uma coisa tão simples, estava na nossa frente, eu mesmo não olhava isso, não prestava atenção. Vender pelo WhatsApp, mas vender pelo WhatsApp. E aí a pessoa... Tá todo mundo vendendo, mas tá assim, tá lá vendendo. Nem sei como que começou, tá lá, tá acontecendo. Sim, entendeu? mas quer um exemplo? Não vou mencionar nomes, mas no local onde eu... É complicado, cidade pequena. Mas no local onde eu pratico atividade física, o WhatsApp fica na mão da pessoa mais despreparada. Não é culpa da pessoa que está ali, eu quero deixar isso claro, mas às vezes você faz uma pergunta, um sim, um não. Eu vou divulgar, viu, gente? Faz Olha isso nos meus não. stories. É isso não. E aí Eu a já pessoa sei onde que é também. Pois é. Mas é sério, às vezes eu vou falar alguma coisa. Não, sim. A mensagem automática é até bonitinha. Olá, meu nome é fulano. Mas olha só o que a pessoa não tá... Mas você tá dando uma dica, né? Pro Sim, não, empreendedor sem dúvida. Ai, desse meu Deus. local, é uma crítica construtiva. Que seja associado dessa ideia. Assim, o problema é que às vezes tem gente... Compactuamos no mesmo ambiente. Vamos botar assim, né? Tem pessoas, né? E não é culpa necessariamente das pessoas, mas também é porque, muito assim, às vezes o funcionário, o colaborador, ele tem que ter um pouco de uma pegada mais proativa de falar assim, cara, eu não estou investindo nisso aqui necessariamente pela empresa. Se eu crescer dentro da empresa, ótimo, mas eu estou investindo nisso aqui para mim como profissional. Se eu for um profissional de excelência, não vai faltar emprego, ou até, quem sabe, amanhã ou depois, eu que vou ser o que vai estar do outro lado, entendeu? Então, é um pouco assim, a empresa tem que investir, mas também tem que vir um pouco das pessoas essa vontade, porque também eu vejo às vezes as empresas investindo, e aí chega lá, a pessoa não dá a mínima atenção para aquilo que foi investido, né? Um curso, não coloca por exemplo, em prática. faz de qualquer jeito, enfim. E aí você pega
pega dentro desse cenário, tem que ter uma corresponsabilidade daquilo ali, entendeu? Porque senão a coisa realmente não anda. Se você ficar sempre delegando para o outro a responsabilidade e tal, depende de fulano, não, depende de ciclano. É porque fulano não faz, é porque ciclano não faz. Então tem que assumir um pouco da responsabilidade também. E assim, tem pessoas que atendem pior do que um robô. Isso é verdade. Sim. Você falou, Não, talvez. E você tem ciência que é uma pessoa. Eu tô falando com uma pessoa, né? E você fica assim, é uma pessoa Já, mesmo ou é um robô? Bora. Então assim, o grande problema é que tem gente que está automatizando, né? O que é essencial, que não deveria ser automatizado, que deveria ser humanizado, e está robotizando ou automatizando o que não deveria. Então tá assim, tá trocado, entendeu? Então esse atendimento mais básico poderia ter lá, de repente, um bot até respondendo melhor. Isso essa aí. pessoa com má vontade. E essa pessoa poderia estar com mais tempo para fazer um pós-venda. Ele tá com prejuízo, né? Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Estou de boca aberta, ou boquiaberto, né, com a conversa, com a consultoria que a gente recebeu aqui hoje. Marcelo, alguma consideração final por causa do tempo, Marcos? Senão a gente vai... A gente vai Senão a gente já entramos pela noite. Vai embora. A gente tá gravando aqui. Não para mais. Pode ter certeza, se você estiver aberto por outras oportunidades. Cara, mais especificamente alguns temas, seria muito legal tê-lo aqui novamente, né? Já fica o convite para voltar. Eu queria te agradecer. Realmente, o assunto foi sensacional. Eu tive uma aula de marketing. Muitas das coisas que você falou, eu vou tentar trazer para minha empresa. E eu queria saber, seu serviço, você faz consultoria, mentoria, como funciona? Com certeza, eu acho que a galera que está assistindo vai ter essa mesma sensação que eu. Para evitar erros, né? As burrices que eu já cometi, por exemplo. Sim, hoje eu estou trabalhando com consultorias individuais. As consultorias são individuais, elas têm uma agenda limitada, não é escassez barata, é porque realmente eu trato de forma personalizada. Mas agora, a partir já de junho, julho, a ideia é que eu faça um workshop de vendas pelo WhatsApp. Tá? Então, provavelmente vai ser online, para não ter limitação de tempo, de nada. E a mentoria aí, escala para o WhatsApp, tá para vir também. Então, alguns spoilers aí que eu tô soltando aqui em primeira mão. Maneiro. Então, mas hoje, quem já quiser uma ajuda individualizada, já tem uma agenda, tá? É só entrar lá no meu Instagram, tem um linkzinho explicando. Arroba Maicon Gabri, com Y, os dois. Tudo com Y. Gabri. Minha mãe e meu pai adoravam Y. Tem um Y no meu nome mesmo? Se puder ajudar, né, desde você que vai me mandar lá a mensagem para pegar o material, né, dos 20 modelos, a você que quiser dar um passo um pouquinho mais além ali com a consultoria ou com a mentoria, fico à disposição. Agradeço aqui o convite, muito legal estar participando de um podcast aqui na minha cidade. Eu ouço podcast todo dia. Michael, todo dia eu ouço podcast. Cara, iniciativa muito. Você vai se ouvir no carro e aí você vai perceber o quanto que é legal. Eu tô te falando isso porque eu não sabia do potencial que tinha de ouvir histórias. E você tendo contado a sua, eu vou escutar mais uma, duas, e pra mim ficou como uma apostila. Só que não tá escrita, sabe? Muito obrigado mesmo, sabe? É só mandar lá que eu passo. Se quiser o processo... Poxa, você já veio e trouxe todo o conhecimento, né? Se quiser o processo método, que a pessoa te contrate, né? E assim... Eu quero agradecer mais uma vez a participação do Michael, da Thay, que pacientemente cuidou de todos os nossos equipamentos, da minha parceira host, Rochela Magalhães, e encerramos para o YouTube, Spotify e para todas as redes sociais que esses nuggets ou rios aparecerem mais um podcast número 4 do CDL Jovem. Valeu, galera. Isso aí, Obrigado pelo galera. convite.